As reações nas redes sociais e nas arquibancadas explodiram logo após a notícia. Enquanto torcedores do Fluminense debochavam dizendo que Carrascal nem volta, o Flamengo respondeu com firmeza, deixando claro nos bastidores que o plano é outro. Ele chega e joga no Maracanã. O clássico da próxima quarta-feira ganhou contornos de decisão, e a presença do meia colombiano se tornou símbolo de uma postura que o rubro-negro decidiu assumir. Não recuar, não aliviar e não permitir que provocações externas interfiram na preparação da equipe. Essa movimentação começou ainda no fim de semana, logo após o Flamengo vencer com autoridade e manter a liderança do Brasileirão. A goleada serviu não apenas para somar 3 pontos, mas para reforçar a confiança da equipe e mostrar que o time está vivo na briga pelo título. Quando o Palmeiras tropeçou, a sensação foi de que o campeonato havia mudado de temperatura e, por isso, cada detalhe passou a ser tratado como prioridade absoluta. O clássico contra o Fluminense, por mais que seja carregado de rivalidade, ganhou peso de confronto direto pela manutenção da ponta da tabela. É nesse contexto que Carrascal entrou em cena. Mesmo defendendo a seleção colombiana durante a data FIFA, o Flamengo manteve contato constante com o jogador, ajustando logística, avaliando o desgaste e deixando claro que conta com ele para o duelo de quarta-feira. A Colômbia tem compromisso na terça-feira à noite em Nova York, mas isso não diminuiu o otimismo da comissão técnica rubro-negra. Pelo contrário, justamente por Carrascal não ser titular na seleção, o Flamengo entende que o meia pode atuar sem grande prejuízo físico. Assim, diante da importância da partida, a ordem é não abrir mão de ninguém, especialmente de quem pode acrescentar intensidade e qualidade no setor ofensivo. O planejamento traçado pela comissão técnica não é apenas uma resposta às provocações tricolores. Ele reflete a mentalidade que Filipe Luís deseja imprimir na equipe. Desde que assumiu, o treinador mostrou que não pretende utilizar o Brasileirão como laboratório, ao contrário. Cada rodada é vista como uma chance de consolidar o time e evitar qualquer oscilação desnecessária. No jogo anterior, a goleada serviu para observar algumas opções, mas o técnico deixou claro que essa fase de testes acabou. O Fluminense, por mais que viva um momento instável, exige respeito, estratégia e intensidade. E é exatamente por isso que a presença de Carrascal ganhou tanta relevância estratégica. O jogo de quarta-feira, embora valha 3 pontos como qualquer outro, carrega muito mais simbolismo. Um clássico mexe com ambiente, torcida, moral e narrativa. E quando um rival começa com provocações, a cobrança interna aumenta ainda mais. No ninho do Urubu, ninguém gostou da ironia dizendo que Carrascal não voltaria. Entre jogadores, comissão e bastidores, a frase virou combustível. A resposta do Flamengo não foi barulhenta, foi objetiva. Ele volta, entra em campo e joga. Isso queima qualquer provocação, reforça a confiança no elenco e mostra que o rubro-negro não se abala com ruídos externos. Assim, enquanto o Fluminense aposta na zoeira para mobilizar sua torcida, o Flamengo escolheu trabalhar em silêncio, alinhando detalhes minuciosos de logística, recuperação física e preparação psicológica. O foco é único: entregar força máxima na quarta-feira. A própria comissão técnica reforça que o adversário, apesar dos desafios recentes, tem qualidade e costuma crescer em clássicos. Por isso, nada de relaxamento, o time quer transformar cada oportunidade em afirmação, e a presença de Carrascal na partida virou uma espécie de símbolo dessa mentalidade firme. Ao mesmo tempo, a rodada anterior deixou observações importantes para o treinador. Everton Cebolinha, por exemplo, entrou muito bem e reacendeu uma disputa por posição que parecia encaminhada. O jogador aproveitou minutos valiosos e mostrou intensidade, comprometimento e movimentos que agradaram a comissão técnica. Isso fortalece a briga saudável no elenco e demonstra que a equipe possui alternativas reais para diferentes estratégias. Lino, que vinha atuando com frequência, agora sente a pressão positiva da concorrência. Isso é visto internamente como algo essencial para manter o nível competitivo alto. Mas não foram apenas aspectos técnicos que chamaram a atenção. O comportamento da torcida durante o último jogo trouxe um ponto de inquietação significativa para Filipe Luís. Em diversos momentos, Emerson Royal foi vaiado, algo que gerou incômodo imediato no treinador.
Em sua fala após a partida, ele criticou abertamente a postura das arquibancadas em relação ao lateral. Para o técnico, este não é o momento para cobranças através de vaia, e sim para apoio. A confiança dos jogadores é construída também na relação com a torcida, e qualquer atmosfera negativa dentro do estádio pode prejudicar o desempenho geral da equipe. Esse episódio reforça como o Flamengo está lidando com o momento atual. O time sabe que está sob holofotes, que cada detalhe será analisado e que cada erro será amplificado. Por isso, a mensagem interna tem sido clara: união. Jogadores, comissão e torcida precisam estar alinhados, principalmente em um período com clássico e liderança em jogo. Quando as provocações externas chegam, como a do Fluminense sobre Carrascal, o clube entende que a resposta não deve ser emocional, impulsiva ou ruidosa. A resposta deve vir em campo, com postura, força e, claro, resultado. E é justamente essa postura que faz a presença de Carrascal se tornar tão simbólica. Ele representa mais do que um reforço técnico. Ele representa uma afirmação. Mostra que o Flamengo não se deixa intimidar por provocações nem perde o foco. Demonstra que o clube aposta em seu jogador, que valoriza sua participação e que está disposto a mover peças para colocá-lo em campo. Isso também mexe com o psicológico do elenco, fortalecendo o sentimento de que todos são importantes em momentos como esse. Dentro do vestiário, a mobilização é evidente. Jogadores experientes sabem que um clássico pode mudar o rumo emocional de um campeonato. Um bom resultado consolida a liderança. Um tropeço abre brechas. Por isso, a palavra de ordem é seriedade total. A análise do Fluminense já começou, assim como a preparação física específica para quem disputará minutos pesados. Carrascal, nesse processo, não é apenas esperado. Ele é parte do plano principal. Do lado do Fluminense, a provocação virou arma para tentar equilibrar o favoritismo rubro-negro, mas também revela um certo desconforto com o momento das equipes. O deboche surge justamente quando o rival está por cima, e esse tipo de atitude muitas vezes tenta mascarar preocupações reais. O Flamengo, entendendo essa dinâmica, preferiu não entrar no jogo das palavras. E essa escolha, para muitos analistas, demonstra a maturidade de um elenco que quer o título. A logística envolvendo Carrascal também foi pensada com antecedência. Assim que a convocação foi confirmada, o Flamengo se organizou para se manter em contato com o jogador e sua equipe de preparação física. O clube acompanhou de perto sua minutagem, seu desgaste e até seus deslocamentos. Essa atenção individualizada aumenta a confiança do atleta, que se sente parte fundamental do processo, e isso impacta diretamente em seu desempenho quando entra em campo. No Maracanã, a expectativa pela presença de Carrascal cresce a cada dia. A torcida rubro-negra quer ver uma resposta contundente, não apenas ao rival, mas ao campeonato. Jogar com força máxima e com jogadores importantes reforça a ideia de que o Flamengo vai lutar até o fim pela liderança, sem dar brecha para qualquer surpresa. A relação simbólica entre provocação e resposta também mexe com o clima do clássico. Enquanto o Fluminense optou pela ironia, o Flamengo escolheu contrariar a narrativa. O jogador volta sim e ainda joga. Uma pequena frase pode parecer simples, mas no contexto emocional de um clássico, transforma-se em um gesto de imposição, de afirmação e até de provocação silenciosa. A grande questão que define este momento é a postura mental. Felipe Luiz e sua equipe técnica sabem que o time precisa entrar em campo com foco total, sem distrações, sem tom emocional exagerado. O clássico tem potencial para ser um divisor de águas. E contar com Carrascal não é apenas uma questão técnica, é uma questão de mensagem, tanto para o elenco quanto para o rival. À medida que os dias avançam, o clima se intensifica. A torcida sabe que quarta-feira não é só mais um jogo. É o encontro de narrativas, a provocação tricolor, a resposta rubro-negra, a luta pela liderança e a chance de consolidar uma fase de ascensão. E tudo isso passa pelo meia colombiano que, segundo o rival, nem volta, mas que, segundo o Flamengo, chega, entra, joga e responde onde realmente importa, no gramado do Maracanã. Assim, o roteiro do clássico está traçado.
Entre zoações, reações, estratégia e expectativa, o Flamengo projeta entrar em campo com seu elenco forte, sua postura firme e sua resposta dada da maneira mais convincente possível, com o futebol. E Carrascal, no centro dessa história, se torna peça-chave de uma narrativa que ultrapassa o jogo e invade o território da afirmação psicológica. Porque, no fim, a mensagem rubro-negra é clara. Quando falam que ele não volta, o Flamengo responde que ele volta, joga e faz diferença, e no Maracanã, é o Flamengo quem manda.